que é o melhor investimento? MXRF11 ou Tesouro Direto? MXRF11 é sim um dos fundos imobiliários mais famosos que tem por aqui, principalmente para quem está começando a investir em FIIs. Seja porque a cota é bem acessível, cerca de R$10 você já consegue investir, ou porque tem pagado bons retornos em dividendos todo mês que ainda são isentos de imposto de renda. Do outro lado, tem muita gente que deixa dinheiro no Tesouro Selic. É um investimento ultra seguro, não tem nem o que falar. Também anda rendendo bastante, mas ultimamente, com a Selic caindo, começa a surgir aquela dúvida, né? Será que ainda vale a pena deixar meu dinheiro aí? Ou seria melhor colocar em outro tipo de investimento que vai render mais? Será? Então nesse vídeo a gente vai comparar o MXRF11 com o Tesouro Selic para ver qual que é melhor. Beleza, são investimentos completamente diferentes, mas não é por isso que a gente não vive comparando as coisas, né? É verdade. Eu sou o César Esperandio e esse é o canal Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. Se você ainda não é inscrito, chegou a hora, meu brother. Você não vai perder nenhum vídeo novo que sai todo santo dia, dos mais curtos aos mais longos e especiais. Toda segunda e quinta tem um vídeo parecido com esse. Um dos últimos eu falei como juntar R$10.000 saindo do absoluto zero. Já deixou seu like aqui embaixo? Pô, dá essa moral, né? Econoiker Raiz sempre deixa o like da confiança. Se você tá chegando agora, dá aquela assistida no vídeo. A hora que você gostar, não esquece de deixar seu joinha. Bora lá então? Investidor, sussa, bora tacar pau em mais um videão, começando por como funciona cada tipo de investimento, já que eles são tão diferentes. Os FIIs, ou fundos imobiliários, é uma aplicação que o investidor ele vai comprar uma cota de um fundo imobiliário através da corretora dele e é considerado investimento de bolsa. E esses fundos imobiliários, eles investem tipicamente em imóveis, que podem inclusive valorizar e distribuem 95% dos rendimentos com os aluguéis para os investidores, para os cotistas. A obrigação legal é que eles têm que distribuir isso pelo menos uma vez a cada 6 meses, mas na maior parte dos casos eles distribuem todos os meses esses dividendos. Por essas características, os fundos imobiliários são classificados como investimentos de renda variável. O Tesouro Direto, por outro lado, é considerado investimento de renda fixa, que é uma categoria que o investidor, você que vai lá investir, você vai emprestar seu dinheiro, seja para o banco, para o governo, que é o caso do Tesouro Direto, ou para uma empresa listada na bolsa também. Em vez de você comprar uma ação, você está emprestando dinheiro para ela. Em qualquer um desses casos, na hora da sua aplicação já está estipulado por obrigação legal qual que vai ser a data máxima que eles vão te devolver sua grana, qual vai ser a rentabilidade que eles vão te pagar, que é justamente o lucro dessa operação, os juros que você vai receber. Tudo às claras. Já deu para se ligar que são investimentos totalmente diferentes. Nos fundos imobiliários você está se tornando sócio de uma fatia da propriedade de alguns imóveis. No Tesouro Direto você está emprestando dinheiro por governo que vai te devolver acrescido de rentabilidade. A recomendação é que não é um ou outro, é um e outro. Em alguns casos pode até investir só em um deles, mas calma, eu já vou te explicar melhor isso. O MXRF11 é um dos mais populares, tanto é que tem mais de 1 milhão de cotistas, 1 milhão de pessoas que investem nesse fundo imobiliário, tornando ele um dos que tem mais investidores aqui no Brasil. O preço da cota de um fundo imobiliário, ela varia todo dia, mas hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo, com R$10,49 você já tem direito a comprar uma cota e isso te dá direito a todos os benefícios como investidor. Direito a participar das reuniões, a receber os dividendos mensais, 10 conto, pô, qualquer um consegue investir. Como os preços variam, vamos supor que você investiu R$1.000 nessa cota desse fundo imobiliário a 10 conto. Você pode até comprar uma cota só, mas vamos supor que você comprou R$1.000 a R$10 cada uma. Depois de um ano, nada impede dela estar valendo, em vez de R$1.000, 1.100, mas também pode estar valendo menos, R$900. Teoricamente não tem nenhum limite para valorização ou para queda. Atenção a isso. Olha que interessante, nos últimos 12 meses, o MXRF11 pagou R$1,37 por cota, ou seja, a cota tá R$10,49 e nos últimos 12 meses ele distribuiu ao longo dos meses uma somatória de R$1,37. Aí entra um nome técnico de dividend yield. É nada mais do que 1,37 dividido pelos R$10,49, que mostra uma rentabilidade de 13,05% para quem investiu nesse tipo de aplicação. Então, se você tiver 10 cotas, é 1,37 vezes 10 que você teria recebido nos últimos 12 meses, o que dá 13,70. Se você tiver 100 cotas, você teria recebido 137, 1000 cotas, 1.370 e assim por diante. Diferente do Tesouro Direto, aqui a rentabilidade não tem imposto de renda, é livrinha no seu bolso para você fazer o que você
quiser. Eu fiz as contas, esses 13,05 de rendimento nos últimos 12 meses significa um retorno de 1,03%, ou seja, ainda está rendendo mais de 1% ao mês, enquanto o Tesouro Selic já não rende mais isso. Aliás, esse é um site bem legal, que tem o histórico de quanto subiu ou desceu o valor da cota, tem todas as informações desse fundo imobiliário e de qualquer outro que você quiser. Tô dando uma navegada rápida aqui, mas você encontra mais informações nesse site, qualquer coisa é só me perguntar. Entrei agora no site oficial do fundo imobiliário Maxi Renda, que é o nome oficial dele, o MXRF11, é o ticker que você vai encontrar lá na hora de entrar na sua corretora e comprar ou vender esse fundo imobiliário, e tem várias informações interessantes. Mas ó, o que eu quero que você preste muita atenção é que os fundos imobiliários são aplicações para quem já está um pouquinho mais avançado. Eu te falei agora há pouco que os fundos imobiliários investem em imóveis. Classicamente eles vão comprar shoppings, hospitais, lajes corporativas, alugar, e a receita desses aluguéis é distribuída para os investidores, para os cotistas. Só que também tem outros formatos de fundos imobiliários, o MXRF11 é um deles. Ele é considerado um fundo de papel híbrido. Isso porque, ó, ele investe em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, que são investimentos de renda fixa, que na prática ele está emprestando dinheiro para empresas do setor imobiliário e tem todas elas aqui com as rentabilidades contratadas de cada uma, quanto que ele vai receber. É um tipo de investimento de renda fixa que não tem proteção do FGC, mas investindo nesse fundo imobiliário, você já está diversificando em tudo isso aqui de certificados de recebíveis imobiliários que costumam ter rentabilidades também maiores do que a do Tesouro Direto. 79% de todos os investimentos desse fundo imobiliário são esses CRIs aqui. Só que ele também investe uma fatia menor em outros fundos imobiliários. Então, se você está investindo no MXRF11, você também está investindo no DMAC11, no RNGO11 e no BRCR11. Tudo bem, isso aqui é só 4% dos investimentos desses fundos imobiliários, mas ele também tem investimentos em permutas. E é uma fatia relevante, 18% está em permutas financeiras. Se eu fosse simplificar, é como se o MXRF11 tivesse um terreno e recebesse um percentual das vendas das incorporadoras que estão construindo naquele terreno. Mais ou menos isso. Quem entender ainda mais como é que funciona o MXRF11, dá uma olhada nas rentabilidades aqui, ó. Desse CRI aqui, ele combinou com a HM Engenharia, que ele emprestou grana, que a rentabilidade vai ser de IPCA mais 4,97. Desse outro vai ser CDI mais 1,30. Desse aqui, 140% do CDI, IPCA mais 11%, cara, são rentabilidades para ninguém botar defeito. Esse aqui da Bitasec Securitizador, IPCA mais 15%, são rentabilidades ótimas. Mas outra coisa super importante é que esse fundo imobiliário ele está bem posicionado tanto para um ciclo de queda da Selic, porque os investimentos aqui de CRIs estão rendendo sempre a Selic, sempre o CDI mais um bônus acima dele, ou seja, mesmo que a Selic caia, vai render mais do que a Selic, e também para um possível aumento da inflação no futuro. Afinal, boa parte dos CRIs aqui estão rendendo IPCA mais 11%, IPCA mais 5%. Então são investimentos que te protegem da queda da Selic e te protegem também da alta de preços, caso a gente volte a ter problemas com isso. Ah, o gestor do MXRF11, momento curiosidade, é a XP Vista Asset, que é uma empresa do grupo XP, uma das maiores corretoras aqui do Brasil. A gente já fez uma avaliação mostrando se vale a pena investir com eles. Tem mais de 100 corretoras no Brasil, nem todas prestam, a XP é a maior. E nesse vídeo aqui em cima, a gente navegou, avaliou todos os prós e contras da XP, vale muito a pena ver. Esse vídeo também faz parte de uma playlist que a gente avalia da mesma maneira vários bancos e corretoras independentes, então você encontra muito mais coisa parecida por lá. E o nosso bom e velho Tesouro Selic, hein? É o investimento mais seguro do Brasil, considerado inclusive mais seguro do que a própria poupança. E dentro das possibilidades de investimentos de renda fixa ou do Tesouro Direto, esse é considerado pós-fixado. Isso porque ele vai render sempre a Selic, mais esse bonuzinho, ó, no Tesouro Selic 2029, enquanto eu tô gravando esse vídeo, aplicando agora iria render a Selic vigente no momento, mais 0,16% ao ano. Esse bonuzinho é pequeno, mas legal, né? É sempre mais do que a Selic. Por isso que ele é considerado pós-fixado, porque a Selic ela pode subir, pode cair e sua rentabilidade vai acompanhar esse movimento da Selic. A gente tá nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, dá uma olhada na data aqui embaixo, no momento de queda da Selic, mas não significa que você vai ter prejuízo com essa aplicação. Ao contrário, esse investimento aqui é muito bom para vários propósitos, porque ele não vai te dar prejuízo. A sua rentabilidade ela pode ser maior, pode ser um pouco menor quando a Selic recua, mas sempre vai ser positiva. Eu dei uma olhada nas projeções dos principais economistas, dos principais investidores aqui do Brasil, e eles estão apostando que
que a Selic média nos próximos 12 meses vai ser de 10,06%. Arredondando, 10% ao ano é quanto vai render sua aplicação. E eu tô desconsiderando aqui esse bônusinho. Vamos meter a mão na massa e tornar mais claro quanto que vai render se você investir em cada um deles? Se você investir R$1.000 em cada um deles por um ano, no MXRF11, com esse dividend yield aí de 1,03% ao mês, você vai receber uma graninha todo mês e eu tô considerando que você vai reaplicar no próprio MXRF11. E também, por simplificação, vamos considerar que o valor da cota do MXRF11 nem subiu nem caiu. Ao longo de um ano, vai render 1,03% ao ano e o preço da cota vai se manter constante. Esses R$1.000 vão virar, depois de 12 meses, 1.131. Presta atenção, hein? Não tem nenhuma garantia dessa rentabilidade que eu tô fazendo essa simulação. Eu tô simplesmente mostrando quanto que rendeu nos últimos 12 meses de dividendos, sem considerar a valorização da cota, e quanto você teria se tivesse investido um ano atrás, hoje em dia. Outra coisa é que essa valorização zero não vai acontecer. Ele vai se valorizar, vai se desvalorizar o valor da cota. Então eu não tô te dizendo que investindo hoje é isso que você vai ter daqui a um ano. É só uma conta pra gente ter uma ideia das possibilidades. Investir nos R$1.000 no Tesouro Selic, ele tem a característica de não te pagar todos os meses, mas a grana que rendeu, ela é automaticamente reaplicada na mesma coisa, então te dá menos trabalho. Depois de um ano, os R$1.000 teriam virado 1.101, mas se você fosse sacar, você tem que lembrar que tem imposto de renda apenas sobre o que rendeu, não sobre os R$1.000 que você aplicou nesse meu exemplo inicialmente. Então, sacando os 1.101 brutos, que pode continuar rendendo cada vez mais se você não resgatar, virariam 1.083 líquidos. Se você sacar no dia seguinte de completar um ano, que vai incidir a alíquota de imposto de renda de 17,5% sobre o que rendeu. Aliás, é a mesma coisa, né? Não tem nenhuma garantia de que a Selic vai ser essa projetada pelos principais economistas e investidores do Brasil, mas é um bom parâmetro para a gente levar em conta. Em 2023, na realidade, as duas aplicações, o Tesouro Selic e o MXRF11, renderam mais do que essas contas que eu fiz. Mas antes disso, inclusive antes de te mostrar como que eu acho que você deveria investir em cada um, eu queria te lembrar que nesse ano, daqui a pouquinho, no começo do ano, a gente vai lançar o nosso curso do EconoWeek. E quem entrar nessa primeira turma, além do curso, vai ganhar um ano de mentoria grátis. Vai ser um curso de diversificação em estratégias de renda fixa, que são os investimentos mais seguros do Brasil, que podem ter excelentes rentabilidades, rendendo muito mais do que o Tesouro Selic que eu tô mostrando aqui, inclusive, que é uma aplicação mais inicial. Mais pra frente você vai ficar sabendo disso. Aliás, se você fosse investir só em um tipo de investimento, ia ser em tesouro direto ou fundos imobiliários? Deixa seu voto aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Dá uma olhada aí, eu não só leio como eu respondo todo mundo. O MXRF11 na prática, ele rendeu em 2023 aproximadamente 19%, isso considerando tanto a valorização da cota do fundo imobiliário, quanto que ele subiu de preço, como o reinvestimento dos dividendos pagos, o que vai potencializar o crescimento, a valorização dessa sua cota. E desconsidera que você vendeu essas cotas também depois de um ano, porque quando você vende as cotas, aí tem imposto de renda sobre o quanto você lucrou com a diferença de preços da compra e da venda. São os dividendos que são isentos de imposto de renda. A valorização da cota, na hora que você vende, paga imposto de renda sobre a valorização. Mas olha, 19% é uma belíssima rentabilidade. O Tesouro Selic em 2023 também estava com uma Selic mais alta e rendeu 13%, não os 10% que a gente está projetando aí para 2024. Isso significa que é melhor você investir no MXRF11? Calma, cada um tem um propósito totalmente diferente. O Tesouro Selic, ele é ótimo para reserva de emergência. Aliás, se você for investir na reserva de emergência no Tesouro Selic, você não precisa nem diversificar. Agora, o MXRF11, ele é um fundo imobiliário que essa classe de ativos é boa para compor a sua carteira, mas você não pode esquecer que já é um investimento bem mais avançado. Para investir em fundos imobiliários, você já tem que ter sua reserva de emergência em dia, já tem que diversificar em outras aplicações do Tesouro Direto, como Tesouro Pré-Fixado e Tesouro IPCA, começando pelos de vencimentos mais curtos para os mais longos, porque assim você vai estar exposto a menos risco para maiores rentabilidades e, portanto, maior risco. E também já diversificar em renda fixa privada, CDBs, LCIs, LCAs, que são outras classes de ativos dentro da renda fixa, que é muito parecido com o Tesouro Direto, só que já não tem proteção do FGC até 250 mil, como tem os CDBs, por exemplo. Investir em fundos imobiliários, como é o caso do MXRF11, não pode ser apartado de diversificar em outros fundos imobiliários. Você tá vendo que o MXRF11 já diversifica em muita coisa, mas é fundamental você diversificar também em outros fundos imobiliários, porque vamos supor que o MXRF11, o gestor, faz uma cagada, o negócio começa a derreter, para de pagar dividendos, vai à falência. Imaginou se sua grana toda de fundos imobiliários estivesse num único fundo imobiliário?
Viu como é totalmente diferente investir no Tesouro Selic? É outro propósito, serve para reserva de emergência, MXRF11 não serve para reserva, tem que diversificar. Se tiver só no Tesouro Selic, para reserva de emergência não precisa, apesar de não ser legal você se acomodar só nesse tipo de investimento. A comparação é até meio maluca, mas esse vídeo aqui tem o objetivo de informar e começar a dar mais chão para perceber as diferenças desse tipo de coisa. Afinal, muita gente compara, então eu fiz uma comparação para você ver que as coisas são bem diferentes mesmo. Aliás, está interessado em investir em FIIs? A gente tem uma série de 12 vídeos ensinando a investir em fundos imobiliários. O primeiro deles é esse aqui, como investir, e é praticamente um curso, só que tá de graça aqui no YouTube. Como você vai precisar de uma corretora para qualquer investimento, desde o Tesouro Selic até os fundos imobiliários, aqui embaixo eu deixei as top 10 corretoras campeãs de 2023. Tem mais de 100 diferentes no Brasil, nem todas prestam. Nessas aqui você pode confiar. Lembrou do seu like, né? Deixa ele aqui embaixo e clica nessa bolinha. Você vai virar um investidor economiker raiz.